Ok, pode apresentar. Foi? Tá certinho para vocês aí? Uhum. Sim. Eu sou Juliana, sou gastroenterologista, faço especialização de hepato aí na PM. E o caso foi uma revisão de prontuário. É uma paciente sexo feminino, de 25 anos, branca, natural e procedente de São Paulo, solteira, sem filhos, cuja queixa principal era dor abdominal. Então, a paciente foi atendida no serviço a primeira vez em 2020, mas as queixas começaram em 2016, que ela iniciou um quadro de dor abdominal em cólica, principalmente hipocôndrio direito, e tinha associado distensão abdominal e náuseas. Ela também refere que na época teve um episódio de icterícia, que foi transitório, teve uma resolução espontânea. E durante esse episódio de 2016, ela foi internada no Hospital Brigadeiro, fez a investigação diagnóstica e depois da melhora clínica, ela recebeu alta hospitalar sem medicações de uso contínuo. Seguiu sem queixas até 2019, onde reiniciou um quadro de dor abdominal associada a distensão abdominal e náuseas, e foi encaminhada ao serviço para a primeira consulta com a gente. De antecedentes, era uma paciente que negava comorbidades, negava o uso de medicamentos contínuos, uso de álcool, tabagismo, negava cirurgias prévias, tinha uma esquistossomose diagnosticada aos 15 anos, em Banho de Rio, na Bahia, e tinha, na verdade, uma queixa de menstruação irregular. Quando ela chegou na consulta em 2020, eu já estava em amenorreia há cerca de 3 meses. De antecedentes familiares, tinha a mãe com hipertensão e dislipidemia, e a avó e a mãe com histórico de abortos prévios, e uma tia com histórico de trombose na gestação. No exame físico da admissão, esses dados foram retirados do prontuário, né? Eu não cheguei a ver a paciente, mas o que tinha relatado era o bom estado geral, corada, nictérica, estava com 52 quilos, um IMC de 19, aparelho cardiovascular sem alterações e respiratório também, com a frequência cardíaca 102, uma pressão de 11/8. O abdômen tinha descrito que era um abdômen que era plano, tinha uma circulação colateral e hipocôndrio direito, assim, sem massas ou visceromegalias e extremidades sem edema. Para ou continua? Vamos. Parei agora em hipóteses Vamos parar. diagnósticas. Eu acho que a Carolina talvez não conheça o caso. Carolina quer falar? Carolina não quer falar. Irã? Você que a Natasha Oi. Conhece o caso. Você ouviu o caso? Ouvi o caso aqui. Quer comentar? É um curso um tanto quanto data distante, né? Isso compromete um pouco, mas dentro dessa faixa etária, uma moça jovem com um quadro ictérico, né? Um quadro ictérico, com dor abdominal ali naquela localização, eu não consigo mais substrato, além da questão epidemiológica dessa faixa etária, possíveis doenças gastrointestinais aí, mais especificamente de acometimento hepatobiliar. Não consigo outros meios de raciocinar em cima. Mas eu ficaria dentro de um espectro de alguma doença evoluindo com algum grau de colestase intrahepática, ou até mesmo, eu não sei qual foi a relação ali desse quadro de distensão abdominal, de náusea, com esse quadro ictérico, até mesmo um quadro de acometimento de via biliar, uma litíase biliar, ou mesmo tá uma faixa etária aí para hepatite autoimune, para uma doença de Wilson. Eu acho que vale a pena isso, e claro, dentro desse cenário, por que não a investigação com uma endoscopia digestiva alta, até porque tem um componente aí que nauseada, distensão, enfim. Não tive tanto auxílio, não. O que pouco que tive em mãos, a faixa etária, a forma de apresentação de flutuação dessa icterícia foi o que deu para se sustentar. O exame físico ajudou, atrapalhou? Particularmente, eu acho que o dado que mais me ajudou nessa história foi a história da amenorreia. A amenorreia me chamou muita atenção nos últimos 3 meses.
eu acredito que foi o máximo. E essa esquistossomose aí, diagnosticada, espero que tenha sido tratada, né? Mas não consegui casar nessa história. Mas dentro de um quadro de amenorreia, eu não deixaria de pensar nem em doença autoimune, nem de doenças metabólicas aí nesse cenário. Alguém quer fazer algum comentário? Além desse, a Lívia e a Natasha não podem, porque elas sabem o diagnóstico. Alguém quer comentar? O doutor Irã, lá na porta do PA do Hospital Albert Einstein, pediria quais exames? O senhor me complicou, né? Mas eu acho que uma ultrassonografia de abdômen superior seria um exame de imagem mais do que válido e uma bioquímica completa, incluindo enzimas hepáticas, canaliculares e uma função de síntese hepatocelular com função renal, eletrólito e um hemograma. Particularmente, se eu visse uma moça jovem dessa que me chegasse ictérica, eu não pediria muito mais do que isso, não. O restante a gente partiria desse rol de exames. O fato de parecer que ela teve um quadro em 2016, ficou internada, teve alta com melhora, repetiu o quadro em 19, e aparentemente, eu não entendi só, Juliana, se ele persiste desde 19, ou ela resolveu e deu uma pioradinha de novo? Doutor, na verdade, o que tinha escrito na história clínica é que em 2016 ela ficou bem. Assim, ela... E voltou a sentir esse quadro de dor abdominal, quer dizer, em 2016 ela ficou bem isso. Voltou a sentir em 2019, que aí ela voltou a procurar atendimento médico e... Aí que ela foi encaminhada. Isso. Tá, então ela já estava, pelo menos, há alguns meses investigando. Isso. Edu, posso fazer um comentário só de ordem genérica aqui, de organização de raciocínio? Assim, acho que é bem importante nessa história, e foi até a queixa principal, né, considerando ali a revisão do prontuário, a dor, né? Quando a gente tem a dor como queixa principal em quadros, vamos colocar hepáticos mais genericamente falando, a gente sempre imagina duas situações, né, que foram comentadas, algumas coisas foram comentadas anteriormente, mas assim, genericamente a gente imagina alguma coisa ou de via biliar, né, que eventualmente ela tem que ter isso e tudo, então algum quadro obstrutivo, alguma coisa mais de via biliar, ou alguma coisa mais que esteja relacionada a um quadro de distensão da cápsula, né, alguma coisa mais difusa, mas que possa eventualmente estar ocasionando esse tipo de causa. Obviamente, ela pode ter uma série de outras doenças associadas ou situações aí que possam ter motivado os dois sintomas separadamente, mas a icterícia e a dor, elas vão apontar para essas duas situações. Então, eu vou falar, não vou fazer hipótese específica, mas só para o pessoal aí que são os residentes, os pós-graduandos, o pessoal que você está chamando aí, eu acho que serve como dica esse raciocínio mais geral. A dor, como sintoma principal, nesse tipo de paciente, normalmente ajuda bastante a restringir as hipóteses. Assim. Então, por um exemplo, a hepatite autoimune, que a dor como sintoma principal não chamaria atenção. Não seria assim, uma coisa que a gente observa. Existem exceções? Sim, às vezes o paciente não se encaixa bem nesse perfil, né? E ele apresenta com dor também e tal. Mas só para tentar restringir aí, talvez, as hipóteses sejam doenças que ou realmente biliares, né, assim, de obstrutivas, né, o quadro hepatobiliar mais que esteja relacionado a uma icterícia de causa extrahepática ou obstrutivo, ou alguma coisa mais difusa hepática que possa ter levado à distensão na cápsula. Eu ficaria com esse raciocínio inicial. Aí, claro que aí essa circulação colateral chama atenção, porque se apresentou aqui, é porque devia ter mesmo, né? No primeiro momento, a gente até duvidaria um pouco, falando, será que realmente não é só uma circulaçãozinha, umas veinhas ali do subcutâneo que ficaram mais visíveis, a paciente às vezes mais clarinha e tal. Então, eu não tenho certeza, assim, não foi eu que fiz o exame físico, mas se tiver circulação colateral, obviamente, aponta para algumas outras possibilidades. Mas só queria pontuar essa questão da dor aí, tá? Ô, Léo, não sei se você quer responder ou deixar, mas você valorizaria esse antecedente familiar?
Das tromboses na família? É. Ah, sim, né? Assim, acaba que várias trombofilias hereditárias devem ser consideradas se o paciente, se a gente documentar alguma evento trombótico, né? Mas nesse caso especificamente entra mais com aquela questão do raciocínio geral numa discussão de caso. Do ponto de vista prático, a gente teria que documentar o que está acontecendo, porque essa história familiar só vai fazer sentido para investigar uma trombofilia hereditária se essa paciente tiver um evento trombótico agora, né? Poderia ter outras causas para isso. Se ela tiver uma coledocolitíase, eu vou pensar numa LPAC, numa doença que vai causar litíase cedo, pode ser rara também, mas não vou pensar necessariamente nessa história familiar aí. Mas, assim, entra sem dúvida nenhuma. Na colestase intrahepática recorrente, acho que tem uma dor aí que talvez não fosse esperado, né? E falta um prurido, que ela é jovem, né? 25 anos, no segundo episódio, e tem um pouco de comemorativos a mais, né? Porque ela teve uma resolução aparentemente espontânea no quadro de 2016, né? Eu acho que a BRIC, né, colestase intrahepática benigna recorrente, ou outras causas de icterícia, e aí causas de tanto hepatocelulares quanto colestáticas intrahepáticas, não descartaria completamente, não, tá? A dor, ela muitas vezes poderia ter uma outra causa que possa estar maximizada naquele momento que ela ficou ictérica. Então, assim, também não é uma coisa dogmática, né? Claro que a gente vai partir de uma investigação mais ampla e, sem dúvida, a icterícia pode ser o ponto principal aí de diagnóstico diferencial mais que permita a gente raciocinar de forma mais clara. Mas numa queixa principal de dor, quer dizer que ela foi ao hospital por causa da dor. Se ela foi para o hospital por causa da dor e não da icterícia em 2016, isso diz muito para a gente. Assim, isso realmente indica que tem alguma coisa mais, ou de via biliar, né, alguma coisa obstrutiva, ou alguma coisa distendendo cápsula, alguma coisa diferente. Até foi colocada aqui a Lucila sobre a questão de um desconforto abdominal por trombose de veia porta. Sim, no quadro agudo da trombose, sim, a recorrência seria meio estranho, mas seria uma possibilidade. A trombose de veia porta, o que não bateria, o que não bateria? Eu vou botar a pergunta, o que não bateria, pelo menos a princípio, com a trombose de veia porta, no quadro dela? Vasculação colateral, tudo bem, mas o que está estranho? Volto para o seu time aí, Edu. E aí, gente? Eu acho que é um diagnóstico, como o Léo falou, de recorrência, que não é comum. Às vezes é um quadro de ascite de início recente, né? Comporta trombose, aumenta muito a pressão. E, eventualmente, por ela ter um diagnóstico anterior aí de isosomose hepatoesplênica, ela poderia ter uma eventual, não sei se é hepatoesplênica, né? Ela teve uma isosomose tratada, se ela pudesse ter uma hipertensão portal, ter feito um turbilhonamento e ter feito uma trombose. E daí, eu acho que a primeira pessoa que... Eu não sei se o Léo quer uma resposta diferente, mas a primeira pessoa que eu ouvi esse diagnóstico foi o próprio Dr. Leonardo. No seu R3 de gasto, a gente teve um paciente que apareceu com um quadro desse. Esse isosomótico também. E ele tinha uma transformação cavernomatosa da porta e ele apareceu com uma icterícia, com um padrão bem colestático. E a gente descobriu que existia a síndrome bilioportal, né, Léo? A biliopatia. A trombose da veia aguda da porta para dar dor, normalmente assim, né, a dor acontece no quadro agudo, a não ser que tenha cometimento mesentérico, mas aí não há dor hipocondro direito, é uma dor mais difusa, mas, mais uma vez, né, não dá para ser 100%. A icterícia seria como complicação da biliopatia portal, que são aquelas alterações biliares que lembram até colangite esclerosante, é uma causa secundária de colangite esclerosante, causada pelas colaterais ali do cavernoma, os colaterais no hilo hepático, que fazem compressão ou isquemia de via biliar, mas principalmente compressão das vias biliares, então pode dar icterícia, né? Hoje em dia isso já é bem documentado, nessa época aí que a gente viu esse paciente, né, Edu, nem sabia que existia. Tem uma meia dúzia de casos lá na Índia, a galera falava, não, isso é bobagem, isso não existe e tal, mas aparentemente existe. Só que assim, apesar do cavernoma... A gente saiu do ambulatório de quarta e eu falei, Léo,
Vê o que dá para juntar icterícia com hipertensão portal. Você voltou com a resposta no dia seguinte, né? Mas é isso aí, foi o que deu para arrumar na época. O cavernoma ele se forma rápido, né? Então, assim, às vezes, assim, com semanas depois da trombose, você já tem colateral. Agora, a bilipatia portal atualmente é uma coisa da trombose crônica de veia porta, mas a icterícia não afastaria completamente a trombose de veia porta. Só não acho que o quadro lembre esse diagnóstico, mas não é impossível. Assim como não é impossível outras causas também. Só estou dizendo que, considerando a circulação colateral, valorizando a circulação colateral, poderia se. Eu particularmente, aqui eu não estou considerando muito esse diagnóstico de esquistossomose hepatoesplênica, não. Sim, não sei se é porque eu moro em Florianópolis. Na sua pergunta de trombose de porta, eu lembrei de eventualmente ele ter uma transformação, mas foi mais o comentário da trombose com a transformação e a icterícia. Tá certo, é isso aí. Agora, é interessante essa coisa que o Léo falou, que eu concordo. Alguém para sair de casa e ir para um pronto-socorro porque está doendo, é porque a dor é forte. E normalmente a dor na trombose de porta não é importante, ela é muito mais por causa da congestão. Geralmente o paciente tem muito mais um desconforto pós-prandial do que uma dor, né? Então, os quadros agudos que eu vi de mais infiltração tumoral de porta, que fez a CIT, a queixa não era tão importante, dor era muito mais de distensão pós-prandial. Não sei, o Gama conhece o caso, né? Que você leu quando a Juliana te mandou? Você quer comentar alguma coisa? Não, eu conheço o caso, doutor. Então, vou deixar para a doutora Maria Lúcia, que não conhece. Não conheço o caso, mas eu acho que as hipóteses que fizeram até aqui são as mesmas que eu faria, né? Um quadro de dor recorrente, em primeiro lugar, tem que pensar em litíase, não tem jeito, né? É como você falou, a pessoa que sai de casa porque está com dor abdominal, teve em 2016, volta a ter em 2019, impõe sempre a litíase. Agora, tem vários comemorativos aí nesse caso que fazem a gente, eventualmente, pensar em outras coisas, como está sendo pensado aqui, né? Trombose é um diagnóstico interessante para essa paciente. Primeiro, tem a história da esquistossomose, mas a gente não tem muito bem certeza se era hepatoesplênica, tinha 15 anos na época que foi tratada. Tem o quadro familiar, né, de abortos recorrentes aí na família, e um quadro de uma tia com trombose de fato, então sugere talvez aí uma trombofilia de natureza familiar, né? E eu acho que eu ficaria também com essas hipóteses. Os exames que o Irã sugeriu, os cachorros do latim, os exames que o Irã sugeriu são os que eu pediria também. Acho que é isso aí. Cinco? Eu falei, alguém quer fazer alguma pergunta para o Léo? Doutora Lúcia? Doutora Janaína quer comentar? Não, ele falou tudo certinho. Ainda bem. A gente tem que pegar leve nas hipóteses diagnósticas, que a gente ainda está só com a anamnese do exame físico, né? Então, não dá para... Bom, vamos ver. Vamos lá, Juliana. Esses próximos exames foram os exames que ela trouxe para a consulta inicial, foram exames realizados. Esses de 2017 foram assim, apesar do quadro ter sido em 2016, foram os recentes, os únicos que ela tinha anteriores, e esse 2020 foi o que a gente solicitou na primeira consulta, né, dela na casinha. Aí, em 2017, na verdade, tinham a ST, a LT normais, fosfatase normal, elevação de gama, de 81 para 36, uma albumina de 4,9, não tinha, assim, exame completo, não tinha hemograma, não tinha TP, o que ela trouxe foi isso. Sorologia de hepatite B, hepatite C, não reagentes, HIV e hepatite A.
E os que a gente solicitou em 2020 na primeira consulta, que tinham STLT normais, bilirrubina também. Lembrando que em 2020, na verdade, ela não referiu o quadro de icterícia, ela só falou que tinha acontecido esse quadro em 2016, né? Fosfatase normal, gama-GT de 187 para 40, um TP de 84%, com NR de 1,1 e uma albumina de 4,8. Em relação ao hemograma, tinha uma hemoglobina normal de 15, com um leuco também de 7.900, plaqueta 268.000, a ureia e creatinina normais, TSH e T4 livre também. E a Ira, lá na Ui. porta do PS. Pode pôr o próximo. Posso? Isso daqui, na verdade, era o que ela tinha trazido também dessa investigação de 2017, que tinha um FAN de mitocôndria, músculo liso, não reagentes e dosagem de IgG e IgM normais. A Ira, lá na porta. Lá na porta a gente tem que valorizar o feeling, né? Se a gente sente que há algo errado, internação, né? A ciência. Olha que revirada na mulher e a gente não encontrou um pedacinho para se agregar aí. Sobrou uma gama GT um pouquinho aumentada, né? Nas duas vezes. O resto tudo absolutamente normal, né? A gente tem... A doutora Lúcia vai dar uma aula semana que vem perguntando a utilidade da gama GT na prática clínica. Será que ela estudou nessa semana? Não, aumento isolado de gama-GT. Vê se pode um tema desse. Eu botei no começo uma figura do amigo da onça, sabe o amigo da onça? Porque eu acho que isso é um convite de amigo da onça. Agora, internar aumento isolado de gama-GT está complicado, hein? A diretoria Ela mais agradece. Eu acho que tem mais coisa aí, né? Você está sonegando informações aí. Assim, é claro que aquele caso 2016 aparentemente foi bem relevante, né? Não sei se teve algum exame ali que possa ter... As alterações agora são bem sutis aqui, né? Com a ST limítrofe ali, uma gama-GT alterada, mas assim, não tem plaquetopenia, né? Não tem... Bom, não tem nada. No exame físico não tinha nada assim, bom, de uma hepatomegalia, esplenomegalia. Não, o exame físico dela inicial não tinha estigmas de doença hepática crônica, não. É bem sutis as alterações, digamos assim. Assim, pelo que estava descrito, né? Juliana, você sabe dizer se esses exames foram na vigência do quadro ictérico, ou seja, lá, Não, essa esses outra exames alteração? de 2017, porque assim, o quadro que ela teve foi em 2016, né? Ah, O tá. que ela trouxe para a gente, ela não trouxe nada de exame laboratorial. O que ela trouxe foi de exame de imagem, desse quadro 2016, que é o que eu vou passar, e os exames laboratoriais que tinham anotados já eram a partir de 2017. Não foi em vigência do quadro, na verdade. Então, vamos ver as imagens. Então, aí, o interessante da imagem é, essa foi o primeiro ultrassom que ela fez, em 2016, né, no quadro, em vigência do quadro, que tinha fígado de dimensões normais, contornos serrilhados, bordas rombas, textura heterogênea, e veio a porta pérvia. Aí ele concluiu, na verdade, como sinais de doença hepática crônica e colocou duplo portal preservado. Esse foi o ultrassom de 2016, março de 2016. Aí, posso Ira, passar? Ira. Cara, vai cancelar a internação? Não. Não, cancelar a internação a gente até cancela. A gente manda para biópsia. Aí é um momento interessante para biópsia. Aquela de 20 espaços porta. Então, Estamos com um osso na mão, né? Um fígado heterogêneo é um fígado heterogêneo, até tem alguns que colocam quando tem esteatose, que ele é heterogêneo. E aparentemente o resto, uma bordinha romba. E a paciente, e o Doppler, aparentemente esses vasinhos que estão sendo visualizados no hipocôndrio direito não tem relação com hipertensão, com recanalização, de nada, né? aí eu queria
mostrar logo, honestamente, o próximo slide, porque está bem diferente o exame de imagem no período de diferença de um mês, que foi feito um exame de abril de 2016, que foi... É porque foi um angiotomo, na verdade. Porque esse exame inicial acabou confundindo esse ultrassom Doppler. Aí eu queria mostrar o próximo. Posso? Sim, sim. Angiotomo, pediram? Pediram angiotomo, apesar a despeito desse ultrassom inicial. Aí o angiotomo realmente veio bem diferente do ultrassom inicial, que ele colocou dilatações vasculares no subcutâneo e parede abdominal, com aspecto de circulação colateral, veias hepáticas não individualizadas, sinal de trombose de veia cava inferior na região hepática, revascularização montante, circulação colateral venosa, veia porta e calibre habitual sem sinais de trombose e fígado com parênquima de realce heterogêneo ou contraste e sinais de edema. Só um pouquinho diferente, né? E aí, Irã, você é meu candidato favorito. A pergunta é quantos de nós pediria uma angiotomo nesse momento, né? Eu acho que eles viram mais coisa nesse quadro dela em 2016, né? Que a gente não tem as informações da época, provavelmente, e prosseguiram com a investigação, porque realmente agora, assim, não faria muito sentido, né? Assim, mas na época, provavelmente, ela tinha um quadro mais florido, né? Alguma coisa que ela estava quitérica e... O exame físico com essa circulação colateral visível no abdômen, alguma coisa chamou a atenção, né? Juliana, quem foi que o último que atendeu? Acho que foi a Nayara. Ela comentou alguma coisa no exame físico? Você lembra de ter? Lembro, tá? Deixa eu pegar aqui que eu tirei foto do pé. Eu, Ju? Tu? Peraí, viu? Não, eu sei que você atendeu uma vez, eu só não sei se você foi a última pessoa que atendeu. Mas... Eu acho que eu lembro mais ou menos, mas assim, não lembro 100%. Detalhe, sabe? Ah, não, perdão. Foi Nayara Riso, infecto. Na verdade, no exame físico da última consulta dela, que foi de maio agora, de 22, só tem dizendo isso. Abdômen plano, a mesma coisa. Plano, presença de circulação colateral, aí já vem fígado a 2 centímetros, rebordo costal direito, dolorosa palpação. No exame dela, da última consulta da gente, né? Beleza. Bom, já que a gente não tinha porquê, não sei se talvez esse exame físico tenha estimulado o pessoal do Brigadeiro solicitar, né? Mas eu vou partir aqui agora da ideia do Irã, que ela também veio para a gente do Brigadeiro acabaram fazendo uma biópsia. Né? Espera um pouquinho. Ah, tá. É porque ele tinha dito que ia solicitar, eu disse, bom. E aí, Gama, isso é uma síndrome de Budd-Chiari? Sim, agora a gente também, quando a Juliana mandou os slides para eu ver, eu falei assim, Juliana, tem que tentar justificar por que pediram uma angiotomo, né, nesse contexto aí de uma ultrassonografia absolutamente normal, mas certamente a história clínica não está toda no prontuário, né? Ela provavelmente tinha uma riqueza mais de sinais e sintomas naquele momento, em 2016, com essa circulação colateral abdominal, com icterícia, enfim, uma paciente com dor, né, naquele momento. Eu acho que isso é que motivou, além do que não está descrito no prontuário, seguir com a investigação com imagem, né? Mas, por outro lado, uma ultrassonografia com Doppler, né, não sei, aí bem feita, não enxergaria essas alterações que a angiotomo descreve, né? Será que essa ultrassonografia com Doppler foi efetiva? Porque seria o primeiro exame, né, no sentido de buscar uma doença vascular, né, do porte de síndrome de Budd-Chiari, ou mesmo que fosse uma trombose de veia porta. Mas, respondendo a sua pergunta, sim, essa angiotomo ela é compatível com trombose de veias hepáticas, trombose que
configura aí o diagnóstico de síndrome urticária, né? Parece que a veia porta está livre lá na angiotomo, não tem nada no sistema porta e é lá no território da veia cava, né? Sinais de trombose da veia cava inferior na região hepática, com revascularização, circulação colateral, enfim. E essa trombose na porta muda alguma coisa na avaliação? Trombose na cava, desculpa, né? Eu acho que agora a pergunta que fica, né, é assim, qual a etiologia desse quadro? Ela tem uma trombofilia, né, hereditária ou uma trombofilia adquirida? Ou ela tem mais de um diagnóstico trombofílico, né? Porque a gente sabe que no conceito da síndrome urticária, você às vezes tem 2 ou 3 diagnósticos associados, não só um, né? Então, há um estímulo de buscar, né, sempre mais um diagnóstico, porque num percentual que não é desprezível, você pode ter 2 situações, seja uma sistêmica, seja uma local, ou 2 sistêmicas, que justifiquem o conceito trombótico, né? Eu não estava aquele... pensando na etiologia ainda, Gama, estava pensando só na parte clínica, se ter comprometimento da cava, da trombose estar na cava, muda alguma coisa. Era só para comentar uma coisa de exame físico que essa menina não tem, né? Que é a circulação Não, colateral. é uma hipertrofia de caudado. Sim. Porque se você tiver a cava livre, ele é o único que drena direto para a cava. Sim, sim, sim. Então, às vezes, acho que não sei se eu vi 3 ou 4 boticários na minha vida, mas todos tinham um baita fígado aumentado no lobo esquerdo, parecia um lobo esquerdo grande, você pensaria até numa ressosomose. Eu não sei se o Léo... O lobo caudado do boticário, normalmente, ele, às vezes, o exame físico é bem característico, assim, dá até um aspecto, parece ter um tumor ali no epigastro, assim, a maioria dos pacientes fica com o fígado absolutamente dismórfico, né? No ultrassom ali, e realmente, assim, no boticário na fase precoce, às vezes, né, quando é uma coisa muito precoce, e provavelmente era o caso, porque ela chegou com icterícia e tudo, você pode não ter um fígado tão alterado inicialmente, aí talvez o ultrassom tenha sido mais precoce, mas as veias hepáticas eu acho que deveriam ter, não era de se esperar o achado ali, com elas PLs ali, se elas já estavam alteradas ali naquele primeiro momento e ela, o paciente estava quitérica, é de se imaginar que sim. Talvez a trombose até tenha se estendido para a veia cava, agora da veia cava, difícil dizer, porque ela pode ter também feito uma congestão hepática por trombose da veia cava, não sei, e depois estendido para as suprahepáticas, para as veias hepáticas, né? Acho tudo muito difícil da gente adivinhar do que aconteceu. Mas fato é que falta o lobo caudado mesmo, porque habitualmente ele está bem alterado, o fígado fica bem arterializado, que acho que isso está descrito, que esse realce heterogêneo, sinais de edema, o fígado fica bem alterado mesmo, um padrão bem, aquele, acho que é em mosaico, eles chamam, um padrão bem diferente, assim, né, do habitual, na fase arterial. E assim, a apresentação clínica habitual do boticário mais comum é edema, ascite precoce, disfunção renal, hepatomegalia importante, dolorosa, né? Essa paciente tem icterícia e dor abdominal. Não é o mais comum, mas é possível. É possível e talvez possa ter alguma coisa a ver com a dinâmica aí do início da trombose, não sei se que pode ter acontecido. Mas esse lobo caudado falta, né? Talvez por causa da trombose da cava. Acho que é uma boa hipótese aí da drenagem para a cava, então realmente não aconteceu essa... A outra coisa, você acha que isso seria um quadro naquelas coisas que a gente vê de... Eu acho que outra vez o Mário já discutiu isso, que não acho que numa de corta, do que é agudo, do que é subagudo, do que é crônico, né? O fato de ter colateral já instalada favorece mais uma coisa mais crônica, né, Léo? Sim, normalmente sim, mas a trombose de veia porta é uma coisa que a gente aprendeu mais com a trombose de veia porta. Provavelmente o boticário, a princípio é um pouco diferente, essas colaterais elas aparecem rápido, tá? A gente vê até hepatites agudas, graves, assim, paciente com hepatite subfulminante, né? Um quadro não tão agudo, mas
eles abrem varizes de esôfago. A trombose de veia porta, ela forma cavernoma com semanas, assim, é muito rápido, mas colaterais no subcutâneo, parede abdominal, realmente estão dando a ideia que talvez ela não seja tão aguda assim. Por outro lado, a dor abdominal e a icterícia, dependendo ali do tempo de apresentação, sugere que algo mudou nesse quadro. Talvez uma extensão da trombose, ou algo aconteceu para que ela apresentasse esse quadro mais de apresentação mais aguda, né? Mas, sem dúvida, acho que a dilatação com muita circulação colateral sugere, sim, que talvez essa trombose já tivesse ali e talvez tenha acontecido só uma extensão do quadro, uma piora, talvez, é difícil de ter certeza. Mas, sim, acredito que faz sentido. E talvez, Léo, o fato de não ter, a gente não sabe, obviamente, toda a história de 2016, mas pelo que consta no prontuário, o fato de não ter sido um quadro de exuberância clínica, né, com ascite, hemorragia digestiva, possivelmente ali por varizes que se formassem de forma mais significativa, talvez esse quadro mais ameno de Budd-Chiari tenha sido favorecido até pela riqueza de colaterais que ela tenha feito, né? Sim, também Agora, o que eu estou entendendo, não fizeram nada. Quer dizer, em 2016, o diagnóstico já estava feito, através dessa angiotomo, aí deixaram quieto, aí ela aparece em 2019 com quadro... Doutora, o que tem no prontuário é que em 2016 ela teve essa internação, disse que fez algum tratamento em 2016, clínico, com melhora, não manteve nenhuma medicação de uso contínuo. Assim, no caso, né, de 2017 até 2019, não estava usando nenhuma medicação contínua, não. E retornou o episódio do abdominal em 2019. Não sei, como eu não atendi o paciente, se esse tratamento clínico que tem descrito no prontuário que ela usou na época da internação, se ela chegou a usar algum tempo de anticoagulante, porque realmente não está descrito isso. Mas o fato é que ela já estava há uns 2 anos, na verdade, né? Pelo menos, 2017 a 2019, quando ela chegou, realmente sem tratamento nenhum. Foi quando iniciou o episódio do abdominal novamente. O que a gente já tem é suficiente ou a gente precisaria de uma biópsia, Léo? Eu acho que o diagnóstico está firmado do ponto de vista das alterações vasculares. Assim, a biópsia, a gente não tem os exames laboratoriais daquela época para saber se tem alguma coisa que foge do habitual, mas o Budd-Chiari dá um espectro de apresentação de bioquímica bem variável, né? Assim, a gente dificilmente vai ter uma bioquímica que a gente vai poder dizer que não se adequa a uma hipótese de Budd-Chiari, tá? Então, mas talvez tenha alguma outra coisa que possa aparecer, mas eu não faria biópsia, tá? Eu acredito que esse paciente, uma vez diagnosticada, ou feita a hipótese, na verdade, esse paciente deve ser imediatamente anticoagulado e, a partir daí, deve-se prosseguir com a investigação de trombofilia e, sim, programar, eventualmente, tratamentos endovasculares, dependendo da evolução e dependendo da apresentação. Mas biópsia, eu não vejo, não sei se alguém pensa diferente, ele fez a biópsia, né? Então, ela fez a biópsia. Mas, assim, não sei se alguém pensa diferente aí sobre o que é uma biópsia num paciente com as duas, só tem 2 ali fechadas, né? Com as veias hepáticas fechadas e com essa apresentação pode acrescentar muito, além de bloqueio do efluxo venoso e tal, aquela coisa toda. Mas você vai notar alterações que eu acho bom que tenha biópsia, porque a gente vê hoje, né? Acho que é legal. Eu acho que não precisa mesmo, mas só lembrar que você falou que precisa rapidamente anticoagular, só lembrar que esses exames de investigação devem ser colhidos antes da anticoagulação, porque dificulta depois fazer o diagnóstico, né? Perfeito, perfeito. Não que a biópsia não tenha papel no diagnóstico de Budd-Chiari, né? Eu digo, nesse caso especificamente, acredito que não vai acrescentar muita coisa, não. Assim, ou talvez vá até acrescentar, porque a gente vai ter aqui agora, mas que eu não indicaria, porque acho que não mudaria a conduta. Mas isso é perfeito, bem lembrado, tem que coletar os exames preferencialmente antes, claro, testes genéticos, aquelas avaliações não vai mudar, mas vários outros sim mudam. Porque nós, como você falou, né, a gente não sabe exatamente o que aconteceu
na época, mas eles partiram para uma biópsia, né, Ju? Isso. E talvez até tivesse uma indicação diferente na época, né? A gente não sabe mesmo, assim. Eu acredito que deva ter algum padrão atípico, alguma coisa de evolução, não sei, que possa ter justificado isso, alguma indicação mais específica, né? Mas a gente não vejo muito, assim, no momento, pelo que a gente tem de informação, a indicação. Né? Vamos lá, Ju. Bom, aí a biópsia foi feita em novembro de 2016. Bloqueio crônico do efluxo venoso, dilatação sinusoidal de intensidade variável em zona 3, ectasia e congestão sinusoidal, com ruptura e microhemorragia trabecular, colagenização incipiente em zona 3, fibrose portal com septos e varizes em veia porta, expansão irregular de espaços porta fibrose com formação de septos curtos, aí tem também redução do calibre dos ramos venosos portais, ectasias vasculares nas interfaces, varizes de veia porta. Ela trouxe para a gente revisar ou não essa lâmina? Não. O que Legal, a única coisa que tem é o laudo mesmo do anatomopatológico dessa biópsia. Essa eu queria ter. Já que foi feito. Eu acho que uma coisa que pode ajudar, né, é que estava sendo discutido assim, a idade da doença, né, se era uma doença mais aguda, mais crônica. Obviamente, quando a gente olha, né, um paciente que tem um quadro mais rico, histológico, com fibrose, com septos e tudo, dá uma ideia de algum quadro crônico ou associado ou secundário à própria trombose. Claro que aí tem que verificar isso, mas assim, eu acho que nesse sentido, talvez, eu não sei se eles pensaram nisso na biópsia como uma forma de ajudar nessa definição para tentar escolher o melhor tipo de tratamento. Não sei se na época houve alguma discussão nesse sentido, mas é uma biópsia interessante, né? Os achados, assim, né? Apesar de possivelmente não mudaria muita conduta, mas os achados são bem interessantes. Aí, Gama, gostou da biópsia? Gostei. E eu só queria fazer uma pergunta, talvez para a doutora Lúcia. Essa colagenização incipiente em zona 3, essa fibrose portal com septos, já poderia... Porque a biópsia tem mais ou menos a idade do relato dos sintomas. Mas será que isto já poderia sinalizar algum grau de cronicidade, que talvez tivesse já tido eventos anteriores e aquilo foi só mais um episódio? Eu acho que sim. Isso que o Léo comentou, né? O fato de já ter essa fibrose portal com septos, esses septos curtos, essa colagenização começando aí na zona 3, eu acho que tudo isso indica já um processo mais andado, né? Mais crônico. Eu acho que talvez numa intensificação do processo é que tenha dado esse quadro clínico que levou ela a procurar, mas várias coisas aqui sugerem que o processo é mais crônico mesmo, né? As colaterais já sugeriam um pouco isso, agora a biópsia acaba reforçando isso, enfim. As colaterais cutâneas, né? É interessante que tem bastante, ela é bem rica em alterações na zona 3, que é de se esperar, né? Mas a parte da fibrose, que está ali, colagenização incipiente em zona 3, que eu acredito que deva ser aquela, uma fibrose mais perivenular, alguma coisa mais bom, alguma fibrose mais discreta. E uma alteração portal mais exuberante em termos de fibrose, né? Eu realmente não tenho experiência com histologia em Budd-Chiari, você não tem? Eu sei que existem estudos e tal, mas eu realmente não tenho experiência. E acho interessante essa questão de estar mais exuberante na região portal, né? Eu não sei se poderia ter alguma outra etiologia junto, ou seria tudo para o sofrimento crônico, né? Ela tem uma esquistossomose, né? Que a gente não sabe como é que era na ocasião em que ela foi tratada, mas é alguma coisa que pode eventualmente contribuir para um achado mais exuberante aí de fibrose portal. Agora, eu acho que as alterações são secundárias à trombose, porque outra coisa que poderia ser é uma daquelas doenças vasculares, né? Portosinusoidais, e aí a trombose é uma consequência disso. Mas
eu estou achando que não. Estou achando mais que é uma trombofilia com trombose e essas alterações são secundárias. E a coisa, eu acho que agora o Irã acabou também perguntando a questão do tempo, né? A biópsia também tem um intervalo de 8 meses, né? Talvez fossem já suficientes para existirem essas alterações, mas tem um pouco mais de formação de fibrose, né? Dá para Pela fibrosar higienização. Sim, ela é de novembro, é verdade. Dá para fibrosar bem. 8 meses, num quadro vascular grave, assim, né? É verdade. Tem mais alguma coisa, Ju, dessa fase ou já Não, começamos a ter na coisa nossa? verdade, prosseguindo a investigação, tem uns exames laboratoriais de pesquisa de trombofilias. Isso já foi nosso, né? Não, ela Fizeram lá? trouxe também, doutor. É daquela época dos primeiros exames de 2017 que ela trouxe, é que eu não coloquei lá no começo, porque a discussão ia chegar nesse momento de falar desses exames. Foram esses exames que ela trouxe junto com os iniciais, sendo que agora sim, ela chegou a fazer a pesquisa. Eu não encontrei proteína C, mas tinha proteína S normal, antitrombina 3, fator 5 de Leydig sem mutação. Também fez a pesquisa anticoagulante lúpico, anticardiolipina, e todos não reagentes. Aí foi nesse momento, com todos esses exames, que ela chegou para a gente, né, com um novo episódio de dor abdominal, para prosseguir a investigação. Da etiologia, né, no caso. Eu sei que você fez revisão, mas no nosso exame físico de 2020, ela era igual ao exame físico, continuava com dor? Doutor, então, foi esse exame físico que eu li, agora por último, foi o exame físico de uma consulta que tinha no pé, da consulta de maio de 2022, certo? O acompanhamento da paciente com a gente, todas as consultas, realmente tem falando da circulação colateral e o abdômen doloroso da palpação, até a última consulta de maio de 2022. A gente chegou a pedir endoscopia? Então, a gente prosseguiu, né? Na verdade, é porque eu coloquei, a gente solicitou uma nova angiotomografia, solicitou endoscopia. Endoscopia tinha uma variz de fino calibre, e a nova angiotomografia está no próximo slide. Assim, já posso passar porque o próximo slide... Falando de tomografia, deixa eu só falar uma coisa sobre aqui, no começo lá o pessoal falou sobre trombose de veia porta, né? Esse é o tipo de caso que talvez a trombose de veia porta tenha uma repercussão um pouco mais intensa, tá? Se acontecer. Porque, assim, primeiro que é até um risco grande de trombose de veia porta. A gente teve alguns anos atrás um boticário que o paciente já chegou trombosando a veias hepáticas e veia porta, assim, um paciente com a síndrome proliferativa, e aí é um quadro normalmente complexo. Como ele não está anticoagulado, ela não está anticoagulada, né? Aí essa trombose de veia porta certamente poderia dar um quadro de icterícia, descompensação hepática, uma piora clínica e uma dor. Aí, no caso, talvez aí, porque secundariamente tem a questão vascular das veias hepáticas também, tá? Então, aí, respondendo a pergunta lá do começo, no contexto desse paciente, acho que encaixaria melhor, dela, né? Encaixaria melhor um novo evento trombótico na veia porta, eventualmente, o sistema porto-mesentérico, ou, de novo, né, de alguma forma, nas veias hepáticas, veia cava, alguma coisa desse tipo. Mas só para responder, porque aí o raciocínio com o paciente com um boticário crônico muda um pouquinho, né? Mas é interessante. Aí, na verdade, quando ela chegou para a gente solicitou outra angiotomo, manteve a pesquisa solicitou nosogemo-cisteína, mutação JAK2, e a endoscopia com variz de fino. Aí, o próximo slide, a angiotomo é a mais atual dela, que compara com a anterior, e veio na investigação da etiologia, veio com mutação JAK2 positiva. E a angiotomografia, que é a última que ela tem já, de abril de 2021, ausência de contrastação de vias hepáticas, exuberância de circulação colateral, parênquima hepática heterogêneo, proeminência do lobo caudado, esplenomegalia e pequena quantidade, já tinha, né, porque os exames anteriores nenhum mostrava, pequena quantidade de líquido livre em cavidade abdominal também.
Aí isso daqui foram os exames que ela fez no nosso acompanhamento com o diagnóstico. Visto isso e a variz de fino calibre, a gente seguiu Espera um o pouquinho. acompanhamento. A gente tem comentário sobre a cava nesse exame feito no nosso... Doutor, então, só se tinha no PEP, mas como eu recebi o prontuário, escrito no prontuário não tinha nenhum comentário, tinha exatamente dessa forma de escrito. Doutor Era o que Eduardo, tinha na gastrofolha, né? Sei. Na gastrofolha estava escrito assim. se eu puder só trazer uma pequena informação que uma vez foi alvo de discussão, são duas coisas que trazem uma dúvida muito grande e pode passar batido nesses eventos trombóticos agudos. Um é que na fase aguda de trombose, não dá para visualizar realmente aquela região do vaso, ela preenchida por um material ecogênico. Ele é isoecogênico em relação ao sangue. Então, eventualmente, se o indivíduo não acaba usando o operador do ultrassom, o Doppler ou algum outro recurso na tentativa de identificar fluxo, pode passar batido. Então, ele visualizar os vasos hepáticos ainda com a característica isoecogênica em relação ao sangue, e não ter a impressão de que ali teve um evento trombótico, ao menos que ele passasse um Doppler e ele percebesse um fluxo turbilhonado ali naquela região. A outra é que acaba acontecendo, a gente já viu no ambulatório pelo menos uns 3 ou 4 casos de trombose de veia hepática, casos que vem passando, mas com um lobo caudado tão hipertrofiado que ele começa a achatar a veia cava e, na verdade, não é a trombose se estendendo, na verdade, é o lobo caudado ali, ele rechaçando aquele trajeto da veia cava ali na saída do fígado, naquele trajeto ali mais superior. Bem, se isso puder ajudar um pouquinho... Isso é muito importante, né? Que até bem lembrado, essa da compressão da veia cava, do deslocamento da veia cava é bem comum de acontecer mesmo com esse lobo caudado. Igual eu falei, com esses bradicardias crônicos, o lobo caudado realmente atinge ele tem uma característica bem peculiar assim, no exame de imagem, e parece um grande tumor, assim, na hora que a gente examina, até muitas vezes, assim, é um paciente que tem um dismorfismo hepático, e essa questão da veia cava, a gente teve uma paciente há uns anos atrás aqui, que tinha um Budd-Chiari que transplantou para um Budd-Chiari, teve que transplantar em Blumenau, que ela precisou de circulação extracorpórea por causa da veia cava. Eu não lembro se era por compressão, se ela tinha trombose da veia cava também, mas ela tinha uns achados bem característicos também aí no exame de imagem, e bem lembrado, isso é bem interessante o comentário. Gama, doutora Maria Lúcia, a gente precisa saber se está em homozigose ou heterozigose essa mutação para ser valorizada? Não. JAK2, ponto. Não tem um diferente do fator 5 de Leiden, né? Se é heterozigótico ou homozigótico, não. Basta a mutação positiva. Patrocínio do Dr. Gama, esse JAK2 aí? Esse aqui foi. Estava insistindo com a Hemato para fazer e não conseguia, tá? E aí a gente conseguiu dar aquele patrocínio e levá-la para fazer. Muito bom, parabéns. Bem. O paciente continua com as plaquetas, estavam altas ainda, com aquele valor de 250 mil, 300 mil? Tem. Na verdade, ela nunca teve. Plaquetopenia. Não. Esses últimos... Às vezes a gente tem pacientes têm com esplenomegalia volumosa, hipertensão portal, que se espera uma plaquetopenia, a gente vê essa pseudonormalização de plaquetas dos pacientes que vão ter, que, na verdade, tem uma trombocitose, né, uma trombocitemia, podem ter, né, e pode ser uma pista, né, mas o JAK2 está indicado fazer independente de qualquer coisa, mas a gente vê em alguns pacientes, a gente teve uma menina aqui também, que tinha, assim, 350 mil plaquetas, também um Budd-Chiari recente, assim, de diagnóstico recente, mas uma apresentação com a CIT e tudo, e uma esplenomegalia bem grande, assim, né? Então, não bate muito, né? Você pegar alguém com uma hipertensão portal, esplenomegalia secundária, hipertensão portal, variz de esôfago, tudo, e 300 mil plaquetas, né? Então, pode ser uma pseudonormalização, na verdade, que é por conta do hiperesplenismo diminuindo
aquela trombocitose que ele teria, né, por secundária a uma síndrome mieloproliferativa, uma trombostemia essencial. Exato. O último exame dela que tem na folhinha é de janeiro, que tem um hemograma, né? 267 mil plaquetas. E, na verdade, sempre foi o padrão dela. Sim. Bom, aí essa paciente seguiu o acompanhamento da gente, iniciou anticoagulação, e agora tem uso de 15 mg dia de xarelto, mantendo o NR de 1,63. O Dr. Gama até me perguntou, ela acompanha em conjunto com a hemato. E é isso. Xarelto, por que não Marevan? Pois é, isso que eu perguntei ontem para a Juliana, né? Porque, na verdade, os anticoagulantes antivitamina K seriam, né, os de escolha para essa paciente. Né? Não sei por que optaram por xarelto para ela, né? E porque não sei, não há relato no prontuário de que ela esteja em acompanhamento paralelo com a hemato, e se lá ela chegou a fazer um mielograma, por exemplo, né? Porque, como você falou, Léo, ainda há pouco, que as neoplasias mieloproliferativas, principalmente a policitemia vera, né, e a trombocitemia essencial, elas ficam, às vezes, mascaradas, né, diante desse quadro crônico, com baço aumentado, hiperesplenismo, hemodiluição. Aí você espera uma eritrocitose que não tem, mas se a gente olhar o hemograma dessa paciente lá atrás, é uma mulher com 15,5 de hemoglobina. Né? Então, tem uma hemoglobina normal, mas não é uma hemoglobina habitual das mulheres, 15,5. Né? Então, será que esse 15,5 não está regulado para mais baixo, porque ela tem esse quadro de hemodiluição, essa plaqueta de 200 e tanto, 300 e tanto, não seria por um hiperesplenismo, enfim. Então, a recomendação do mielograma seria, obviamente, vantajosa para ela, porque você poderia ver a celularidade ali, né, na medula, e poderia fazer uma correlação melhor aí com esse conceito mielodisplásico. Mas, de qualquer modo, se ela não tiver uma síndrome mielodisplásica, só o JAK2 por si só é trombofílico, né? E justificaria o quadro todo aí da síndrome de Chiari. Agora, estranhamente, ela está com xarelto e não com anticoagulante antivitamina K. Na verdade, ela sempre fez o xarelto. Eu estou no prontuário, não tem descrito em nenhum momento que ela chegou a fazer Marevan. Eu até coloquei nesse slide, quando eu fui fazer, eu coloquei mantendo atualmente Marevan 15 mg por dia, mantendo NR de 1,63. Aí eu mostrei para o doutor Camilo, não era o Marevan, era o xarelto. Xarelto alarga. O que eu falei para ela é o seguinte, o que eu falei para ela foi o seguinte, Juliana, 15 mg de Marevan, mantendo o NR de 1,63, não é Marevan, pode ter certeza disso, né? Eu acho que assim, os hematos normalmente, assim, eu não sei qual foi a justificativa, também não eu acho que é uma opção, só não é a opção mais usual, porque esses novos anticoagulantes, os DOACs, eles foram estudados em várias situações, mas principalmente situações relacionadas a cardiovasculares, trombose venosa profunda, já tem alguma coisa, né? Fibrilação atrial, tal. Alguma coisinha de trombose veia porta, são estudos de qualidade, né, bastante duvidosa, mas temos. Agora, para esse tipo de situação, não temos muitos dados, né? Então, normalmente, os próprios hematologistas aqui não gostam, eles não recomendam. Então, assim, é por isso que eu perguntei. Não que não vá funcionar e não que não tenha suas vantagens, e talvez a opção de escolha da equipe da hemato tenha sido relacionada a algumas vantagens, tipo necessidade, número de consultas, distância da paciente do que mora, do lugar onde poderia acompanhar o RNI, porque no xarelto você não vai acompanhar o RNI, né? Obviamente a dose fixa, ele alarga o RNI, eu tinha colocado aqui porque eu tinha escrito Marevan, eu escrevi xarelto e esqueci tirar esse. Ele alarga um pouquinho o RNI, mas não se controla com o RNI. E aí, assim, acho que deve ter seus motivos, entendeu? Entre você fazer o Marevan numa paciente e ela não tomar direito e você expular risco e tal, e fazer o xarelto, aí então deve ter sido motivo por aí. Mas eu perguntei mais por conta de curiosidade mesmo, porque aqui, eles encaminhar para a hemata, eles não iam querer fazer, assim, salvo situações
como essas que eu comentei, de inviabilidade do Marevan, que às vezes é por questões que a gente não consegue controlar, né? Mas, sem dúvida, eu concordo, Gama, que chama atenção esse hemograma dela, né? Chama atenção. Exato. Eu ficaria com a pulga atrás da orelha, com os poucos casos que a gente viu aqui também. Uma moça com Budd-Chiari, com esplenomegalia, com hipertensão portal, com 15 de HB e 260 mil plaquetas, pode saber que a medula dela tem alguma coisa ali. Exatamente. Isso aí, não, eu acho que vale assim, conversa no pé da orelha com o pessoal da Hemato. Eu estava até falando isso. Às vezes eles não valorizam, porque realmente não está vendo nada ali de mais alterado, né? E às vezes você conversando, fala, olha, tem uma coisa aí que não está batendo. Às vezes você consegue uma avaliação mais detalhada, muda um pouco, às vezes, algumas coisas do tratamento, algumas coisas do prognóstico, de eventuais tratamentos futuros. Então, esse tipo de avaliação com o olhar do hepato junto, fala, olha, está bem fora do habitual para esse perfil de paciente com hipertensão portal, e com esse padrão que a gente observa, bem fora, bem fora. Isso aí para a gente é considerado alterado, assim, né? Assim, claro que tem as exceções, mas a gente não vai atrás de exceção, né? Essa regra é o braço cresceu bem, a plaqueta cai, né? Quando foge disso, a gente vai ter que buscar alguma coisa. E HB de 15, alguma coisa, já é difícil até para as mulheres saudáveis, né, Gama? Para essa daí também está. É verdade. E uma coisa que é intrigante, né, nessas doenças mieloproliferativas, ou mesmo nessa mutação JAK2, né, é que por que a seleção natural da trombose é exatamente o sistema esplâncnico, né? Por que é mais Budd-Chiari, inclusive, do que trombose de veia porta, né? E por que eles não trombosam tanto os outros vasos, as outras veias periféricas, né? O que faz essa seleção natural ali? O que motiva a trombose ser praticamente seletiva ali por esses vasos esplâncnicos? Isso é uma coisa que eu sempre me perguntei, procurei buscar, e eu nunca consegui, os colegas hematologistas também não sabem, é uma seleção natural, é seletividade pelaquela veia, enfim, mas por quê, né? Por que não faz trombose de panturrilha, né? Bom, caso muito legal, Ju. Parabéns por conseguir resumi-lo. Léo, eu queria aproveitar você para fazer 2 perguntinhas para o nosso especialista em doenças agudas graves ou crônicas graves. Quando você recomendaria uma intervenção, né, uma radiointervenção, uma radiologia intervencionista para o tratamento, e quando você indicaria transplante? Nesse caso, assim, olha, o paciente chega com o diagnóstico, a suspeita diagnóstico do Budd-Chiari, né? Como eu disse, o primeiro passo, obviamente, se não tem nenhuma contraindicação aguda, imediata ali, é anticoagular. E iniciar o chamado tratamento clínico, né? Quando você vai ler, assim, existe um algoritmo que foi proposto, eu nem lembro quem foi há muitos anos, e depois eles aplicaram, fizeram a revisão desse algoritmo, que é mais ou menos o que a gente segue para tratamento de Budd-Chiari, e chegaram à conclusão que seguir isso aí é uma boa estratégia. Começa a anticoagulação e o tal tratamento clínico, que é basicamente controle da CIT, das complicações, e iniciar as investigações, avaliar a extensão, se a trombose é primária ou secundária, se tem um quadro tumoral associado e tudo mais. Se o paciente melhorar com o tratamento, porque, né, apresentar uma melhora da CIT, uma estabilização do quadro, uma resposta ao diurético, a maioria dos pacientes tem a CIT já na apresentação inicial. Não tiver uma disfunção renal progressiva, não tiver nada, você mantém o tratamento clínico, mantém a anticoagulação e segue o acompanhamento desse paciente. O paciente que não responde inicialmente, aí depende um pouco do perfil da trombose, né? Se o paciente não tem a resposta ao tratamento com anticoagulante ali e com o tratamento clínico e a doença piora a despeito disso, quando ele tem uma trombose mais extensa da veia cava, ele não vai ser um bom candidato a TIPS, normalmente, que é o tratamento usual para quando você tem uma trombose curta ali nas veias hepáticas, né? Ou alguma coisa mais curta. Quando tem a veia cava trombosada, aí, inclusive, alguns autores recomendam até para fazer isso direto, mesmo no paciente, sem tentar somente o tratamento clínico, quando tem trombose de veia cava,
fazer alguma medida, que pode ser uma trombólise in situ, uma angioplastia, depende um pouco do trombo. Eu não tenho assim, experiência exatamente nisso, mas a trombólise in situ é feita quando tem trombo na veia cava. Alguns pacientes têm aquela membrana de veia cava inferior, que aí também aí é tratamento por angioplastia, normalmente, ali, né? Mas esse tratamento endovascular, quando tem a trombose na veia cava, ele pode ser considerado já de cara, tá? Assim, mesmo que o paciente chegou, fez o diagnóstico inicial, fez a avaliação, tem uma apresentação talvez mais grave, ele poderia ser candidato. Mas, habitualmente, você faz anticoagulação, tratamento clínico, e se não responde bem ao tratamento clínico, é TIPS. Se TIPS não é viável, você faz o tratamento endovascular local. Se o paciente tem uma evolução grave, com insuficiência hepática progressiva, e o TIPS é interessante lembrar o seguinte, porque a gente lembra sempre do TIPS como uma coisa para resolver hipertensão portal, fala, pô, vai tratar a CIT, né? Só vai melhorar a CIT, mas não vai mudar a evolução. No caso do Buddicare é diferente, né? Porque, na verdade, você faz uma descompressão mesmo. Então, ele é muitas vezes aí, quando você descomprime ali, né? Você melhora aquele fluxo e você melhora a evolução do paciente. Ele melhora a mesma função, compensa melhor. Então, ele tem um efeito terapêutico um pouco diferente, não um mero tratamento da CIT, né? Assim, mas o paciente que não responde a esses passos, ou que evolui muito mal, muito rapidamente, às vezes a gente vê casos de insuficiência hepática aguda, né, hepatite fulminante com Buddicare, ele vai para transplante. Ou aquele paciente que não respondeu ao tratamento clínico, endovascular, todo o TIPS, todas as etapas do tratamento foram seguidas, e o paciente começou a evoluir com a CIT refratária, que não é raro também, eles fazem disfunção renal, não tolera diurético. O TIPS muitas vezes não é viável porque tem trombose de porta associada, e aí tecnicamente não é viável, e aí ele vai para transplante, né? Esse paciente vai para transplante com alguns detalhes técnicos que podem dificultar tanto pelo lado da veia cava, quanto eventualmente território esplâncnico ou território porto mesentérico, que se tiver trombosado também, aí pode atrapalhar. A gente teve um paciente que fez as duas coisas, mas ele também tinha uma síndrome mieloproliferativa que contraindicava o transplante desse paciente. Que aí é outra questão da importância da investigação da causa da síndrome de Budd-Chiari, também, porque pode ser uma neoplasia, pode ser alguma coisa que contraindique o transplante. Mas, no geral, assim, o tratamento inicial mais importante é a anticoagulação e medidas clínicas gerais de estabilização, diurético e acompanhamento desse paciente. Se ele começar a evoluir com compensação do quadro e melhora, ele vai para tratamento clínico ambulatorial. Se ele não tiver uma boa resposta, ele vai para tratamento endovascular. E se ele tiver um quadro muito grave de cara, ele pode ir para TIPS ou tratamento endovascular de cara, assim, com disfunção renal precoce, tudo, que aí não tem nem como fazer tratamento clínico. Ele pode ir de cara para TIPS ou tratamento endovascular. E se nada der certo, como sempre, aí é o transplante, né? Quando nada dá certo, é o transplante. É mais ou menos isso, assim. O que mais você perguntou mesmo, Edu? Acho que era isso e... É isso. Quando você faz um tratamento de intervenção e quando você transplanta. O transplante é para doença hepática terminal naquele paciente crônico, porque tem uns Budd-Chiaris que evoluem com doença hepática crônica avançada, terminal, assim mesmo, como um cirrótico mesmo, né? E tem aqueles que fazem o quadro agudo grave que não responde, refratário às medidas que foram instituídas, né? Essa avaliação é progressiva, não tem um corte claro, você, claro, vai listar por MELD ou por insuficiência hepática aguda, dependendo do perfil do paciente. E ele vai ser avaliado progressivamente. O Budd-Chiari pode ser bem difícil, né? Em alguns casos crônicos também, com varizes ectópicas, por causa das tromboses e tal. A gente teve uma paciente aqui da minha mesa que foi para transplante lá, que precisou de fazer a circulação extracorpórea, ela fez um sangramento refratário por uma variz de duodeno, que teve que ir para uma cirurgia de urgência, que a única opção foi fazer uma rafia no duodeno, e abrir o duodeno, e retirar uma parte do duodeno, foi um caos, mas ela saiu, e ela transplantou, saia soro na variz, se o cirurgião me falou assim, que ela estava tão anêmica, tinha 1,5 de hemoglobina, e ela sobreviveu, e aí transplantou depois, uns 2 meses depois, e está viva aí até hoje, mas foi estourada. Faz um tempinho já. Budd-Chiari pode ser bem desafiador mesmo. Não, curiosidade agora. Quando eu acompanhei um pouco de pós-transplante lá em Londres,
apareceu um cara lá que fazia 15 anos que ele estava transplantado. E eu lembro que eles discutiram a anticoagulação é para sempre? Nesse caso, Não, sim, se a trombofilia transplantou não... Budd-Chiari. No geral, sim, tá? No Sim. geral, a maioria dos pacientes são considerados anticoagulação para sempre. É claro que, bom, praticamente não tem exceção, são poucas exceções a essa regra. Tá? No geral, esse paciente é mantido anticoagulado porque a gente considera a trombose grave e, normalmente, a trombofilia não é revertida com o transplante. Em tese, se a trombofilia for revertida com o transplante, ou se ele não tiver uma trombofilia, for uma situação outra que não relacionada à trombofilia, em tese, dependendo das questões cirúrgicas, anastomóticas e tudo mais, o paciente poderia parar de anticoagular. Mas a maioria dos pacientes acaba ficando, que não é o caso de trombose via porta, numa boa parte deles, a gente não anticoagula, a maioria no pós-transplante, a depender de algumas questões técnicas também. Tá? Mas nem todos, tá? Não são 100% dos casos. Tá? De Budd-Chiari. Se o paciente tiver um quadro, não tiver uma trombofilia identificada, tiver uma outra coisa que justifica, ele não é obrigatoriamente mantido anticoagulado depois do transplante. A gente tem paciente anticoagulado e paciente não anticoagulado também, depois do transplante. Mas, no geral, esse paciente, assim, é um paciente que, no momento, não está cogitando transplante, tem a questão do JAK2, né? Então, assim, é um paciente que mais complexo nessa situação. Transplantes já foram realizados, mas não são recomendados atualmente de rotina. Mas, se tiver uma síndrome proliferativa e tudo mais, não são recomendados de rotina, mas, em tese, se manteria anticoagulado para todos os pacientes com trombofilia hereditária que não tem o seu problema corrigido pelo transplante. Né? Tem alguém com a mão levantada ali, Natasha. Boa noite, gente. Desculpa aí, eu tinha levantado a mão, mas o Dr. Leonardo já respondeu. Era justamente essa questão do pós-transplante, como é que fica, né? Já que a etiologia é extrahepática, e já foi bem esclarecido aí, era mais para trazer esse ponto. Obrigada. Fica anticoagulado, né? Se tiver a trombofilia persistir pós-transplante, assim, se não for uma causa local, uma causa que se reverta, se mantém o paciente anticoagulado, né? Isso aí é normal, assim, não tem grandes modificações. Atualmente a gente usa pós-transplante a varfarina mesmo, mas dá para usar os outros também, se precisar, mas normalmente a gente usa a varfarina. Desse comentário que o Gama fez, você já leu alguma coisa dessa preferência no território esplâncnico para acontecerem as tromboses nessas doenças? Eu não, mas achei interessante. Eu nunca tinha parado para pensar nisso e ele tem razão. Mas nunca parei a pensar. Porque você vê que quando você olha, né, na própria história natural da síndrome Budd-Chiari, né, 40% mais ou menos de todos os casos de síndrome Budd-Chiari estão relacionados às neoplasias mieloproliferativas, um percentual menor com JAK2, quando a gente exclui tumores, etc. E também assim é na hemoglobinúria paroxística noturna, né? Quando você vê HPN fazendo trombose dos vasos esplâncnicos, preferencialmente é veia hepática. A prevalência em veia porta é menos de 2%. E aí você se pergunta por que essa seleção natural? Por que exatamente ali? Por que a panturrilha, que são as veias que mais trombosam na população geral, não fazem também dessas doenças específicas, né? E vai exatamente ali para aquele setor. Eu acho que a veia porta é uma veia sofrida. Eu acho que ela já é adaptada de alguma forma. Ela pega muita coisa do sistema de drenagem ali, do trato gastrointestinal, que é incrível, né? Você tem mesmo pessoas, nós que somos pessoas que não temos, em tese, doenças hepáticas crônicas ou fatores de risco, temos endotoxemia, produção de um monte de coisa. E isso tudo é fator trombofílico que a gente não desenvolve trombose com muita frequência. Então, acho que a veia porta ela já é melhor adaptada, talvez, para o sofrimento crônico. Não sei, isso é só uma e nesses casos que você tem de Budd-Chiari, você tem identificado mais de um fator causal, mais de um fator etiológico, ou seja, ter duas condições sistêmicas, ou uma sistêmica, uma local. Aquele estudo, aquele guideline lá da ISO, né, sobre doenças vasculares do fígado,
tem um estudo multicêntrico, chamado ANVI, se eu não me engano, que pegou 160 e poucos casos de Budd-Chiari e 100 e poucos de TVP, e aí ele coloca que em Budd-Chiari até 18% dos casos tem até 3 fatores causais, e 40 e poucos tem pelo menos 2, né? Então, buscar ampliar a investigação, né, é importante para tentar identificar mais de um fator e, obviamente, direcionar talvez terapêuticas mais específicas. E aí, eu pergunto, você tem visto isso? A gente não tem tanto caso assim também não, sabe? Uma condição que não é tão frequente. Mas se você... E aí, o que eu tenho visto, a gente tem visto muito a presença da mutação de JAK2 mesmo, tá? A gente teve aí, dos casos que tivemos, acho que foram uns 4 que eram por essa natureza. Uma, que é essa que está transplantada, a gente não conseguiu descobrir nenhum fator específico. Tem uma outra que estava acompanhando no pré-transplante, uma que internou um tempo atrás aí, que não me lembro o que é. Que não sou eu que estou acompanhando agora, mas não lembro, mas acho que não era relacionada a JAK2, nada disso. Muitas pessoas, mulheres jovens, usam anticoncepcional, tem algum fator que possa ser considerado aí, possivelmente considerado tabagismo, outras questões, mas assim, a gente não temos tanto caso assim para eu te dizer essa questão. Nesses aí não tinha nada que me chamou muita atenção, não, sabe? Assim, anticoncepcional em uma paciente, mas assim, nada muito específico. Mas eu acho que, sem dúvida, eu acho que possivelmente assim, são vários fatores juntos e aumentam, né, o risco, né? O camarada tem um fator, ele tem um risco menor que... Porque nesse caso que a Juliana mostrou, lá atrás ela mostrou um anticoagulante lúpico de numa relação de referência como normal menor que 1,5. Mas também ela fez só uma dosagem de anticoagulante lúpico, quando a recomendação é você repetir 12 semanas depois um novo exame, né? E ela tinha ali aquele anticoagulante lúpico positivo, embora tivesse menor que o valor de referência. Então, eu fiquei pensando, será que se tivesse repetido lá 12 semanas, como recomenda aí para o diagnóstico de SAF, essa paciente preencheria 2 critérios etiológicos, mas aí é muito azar também, né? Mas o antecedente familiar dela é de SAF, né? Exatamente. Isso é interessante, é importante então, avaliar. Assim, eu acho que vale a pena a gente resgatá-la para fazer de novo, né? Pedir de novo anticorpos anticoagulante, anticardiolipina, anti-beta-2 e ver, porque esse mais de um fator etiológico não é desprezível no relato lá do estudo de doenças vasculares do fígado do ISO. Dá mais ou menos 40%, salvo engano. Lúcia, quer fazer algum comentário? Não, só quero parabenizar aí, doutor Léo, pelos ensinamentos de hoje, muito legais. Eu aprendi. Super bem comentado. E agradecer ao doutor Gama, né, com seu diagnóstico paralelo, nos ajuda muito. Agora nós vamos correr atrás dos anticorpos da SAF. E aí daremos notícia. E a Juliana deixou o caso bem bonitinho. Parabéns. Ela saiu daquele sufoco, doutor Eduardo, daquele caso de 1990. Não vai falar, porque não vou falar, não. É o caso da semana que vem, porque quem conhece o caso falou que vem semana que vem. O Léo está convidado, porque é um caso bem legal. Né? Pronto, era chegar a Vamos tentar. Eu olhei assim. É a Ana Cristina que vai apresentar. Legal. Tá bom? Gente, obrigado, Léo. Super 10, Gama, Juliana. Obrigado a todos. Obrigada, gente. Muito bom. Desculpa a exceção de saco, Irã. Boa noite a todos, doutora Janinha. Boa noite. Tchau. Boa noite. Boa noite. Tchau, Léo. Obrigado. Tchau.